E sem palavra de Deus nós não vamos ter conteúdo para sequer o Espírito Santo nos lembrar das palavras de Jesus. Os apóstolos ouviram as palavras de Jesus e Jesus disse: olha, eu vou ter que ir, mas vai vir o Consolador, ele vos lembrará de tudo que vos tenho dito. Eles ouviram Jesus com os ouvidos deles, eles ouviram a palavra, eles absorveram aquilo que Jesus estava a falar, a compreensão das parábolas. E então Jesus disse: olha, aquilo que eu vos estou a falar no vosso coração é impossível de vocês lembrarem tudo. Então vocês vão precisar do Consolador, do Conselheiro, que vos vai lembrar daquilo que eu vos estou a dizer agora. Porquê? Precisamente porque nós, ao longo do tempo, vamos esquecendo coisas que Deus vai falando connosco. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é lembrar daquilo que Deus falou. Quando nós passamos da fase em que os discípulos estavam a ser discipulados por Jesus, passamos para a fase em que eles tinham sido empoderados pelo Espírito Santo, tinham sido cheios do Espírito Santo, eles receberam aquela porção dos céus, e a partir daquele tempo, aquilo que aconteceu foi que o Espírito Santo ministrava ao coração deles. E então os apóstolos, a partir desse momento, eles começaram a ouvir as instruções do Espírito Santo. Porque no dia a dia, nós vamos falar disso mais daqui a um bocadinho, no dia a dia nós vamos precisar de depender do Espírito Santo, do conselho do Espírito Santo. Mas se nós não vamos ler a palavra, se nós não vamos meditar, se nós não absorvemos a palavra de Deus, os ensinamentos, os testemunhos, a pregação da palavra, o ensinamento que nós estamos a receber, como é que o Espírito Santo vai fazer a parte dele em lembrar daquilo que Jesus falou? Ou seja, eu não deposito água limpa, usando aqui uma figura, água limpa dentro do meu copo, estou cheio de água suja, não vou buscar a água limpa, não encho o meu copo de água da vida, e o Espírito Santo não vai ter como mencionar a água da vida para eu poder executar, para eu poder obedecer e ser um embaixador de Cristo. Então a leitura da palavra é uma coisa imprescindível. Talvez você hoje lê o Velho Testamento todo, está cheio de fome. Se calhar amanhã vai ler só um versículo, porque se calhar é a sua necessidade. Mas há uma necessidade de nós meditarmos e tentarmos compreender, não aquilo que eu próprio estou a entender da palavra, mas aquilo que o Espírito Santo vai revelar da palavra. Porque o Espírito Santo é o autor da palavra, foi aquele que inspirou a palavra e é também aquele que hoje está entre nós e quer nos convencer do pecado, justiça e juízo, e quer nos convencer de que a palavra do Senhor, os princípios que Deus estabeleceu, são os princípios certos para nós vivermos o nosso dia a dia, e dessa maneira nós podermos ser aquilo que Deus nos pede para ser. Então, ser embaixador não é apenas uma ideia que alguns de nós até podem assustar um pouco. O facto de termos uma tal responsabilidade em que nós somos confrontados com essa verdade de que nós estamos a representar Cristo, nós estamos a representar um reino dos céus. E imagine eu representar um reino dos céus, eu representar a Igreja de Jesus, mas eu utilizar a minha boca, por exemplo, para difamar o irmão. Em vez de usar a boca para espalhar a paz, ser um pacificador, eu estou muitas vezes a usar a minha língua para trazer maldição sobre alguém.
para maldizer alguém. Então, quando a gente pensa de facto em ser embaixador, um representante legítimo do reino dos céus, nós vamos ver que realmente há uma confrontação com quem eu sou. Porque há verdades que eu vou ter que assumir, há coisas que eu vou ter que assumir, vou ter que me posicionar para, de facto, estar a exercer essa influência. Um embaixador é alguém que vai influenciar. Um embaixador que está numa outra nação, o lugar onde ele habita é a nação. São leis da nação ali naquele lugar. Então, aqui tem 80 pessoas, 100 pessoas. Se nós nos assumirmos como embaixadores de Cristo, o lugar onde nós estamos é reino dos céus. Falta saber é se nós estamos dispostos a que isso seja uma verdade. Estamos disponíveis para, de facto, sermos esses representantes. Se Deus... Quem aqui crê que Deus pode fazer todas as coisas? Eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. Se Deus pode fazer todas as coisas, por que é que Ele precisa de embaixadores? Ele pode fazer todas as coisas. Então, por que precisar de alguém para o representar? Este é o tipo de pergunta que nos deixa um pouco à deriva. Se eu orar, por exemplo, eu posso todas as coisas. Eu agora vou dar aqui um exemplo maluco. Eu agora vou orar a Deus para Deus trocar a sequência do dia para a noite e vice-versa. Então, de facto, eu posso todas as coisas, mas dentro das leis que Deus já estabeleceu. Eu posso pedir qualquer coisa, mas qualquer coisa pode não me ser dada. Porque há leis que Deus estabeleceu e nós precisamos de as conhecer. E nós nunca vamos conhecer essas leis se não meditarmos na palavra do Senhor. Se nós não dedicarmos tempo à palavra. Às vezes andamos anos a orar por alguma coisa, andamos a depender sempre, constantemente de outras pessoas, de ensinadores, de tutores, porque nós não queremos crescer, nós não queremos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós não queremos ter um relacionamento com o Espírito. Nós não queremos perceber como o Espírito Santo fala. Se formos falar das coisas da terra, nós vamos conhecer o timbre de voz dos cantores mais famosos, nós vamos conhecer as músicas das pessoas mais famosas, nós vamos conhecer tudo aquilo que diz respeito às coisas da carne. E quando o Espírito Santo fala, será que eu vou conseguir identificar que o Espírito está a falar? E porquê é que eu estou a perguntar isso? Porque nós não dedicamos tempo a ouvir, a meditar na palavra do Senhor, a tentar compreender a voz do Espírito Santo. As pessoas que Deus vai usar através do Espírito Santo para, por exemplo, me indicar um caminho a seguir, uma correção, uma orientação. Mas nós preferimos olhar com os olhos da carne e não fazemos aquilo que acabamos de ouvir o nosso pastor instruir, que é olhar para dentro de nós, que o Espírito Santo vai falar ao nosso espírito, que é falar com o nosso homem interior. E nós estamos à procura de coisas exteriores, quando na realidade devemos estar à procura daquilo que o Espírito Santo quer falar e fazer dentro de mim. E o Espírito Santo vai usar circunstâncias externas, coisas muitas vezes que você tem que enfrentar, que parecem gigantes, na realidade são obstáculos que o Espírito Santo está a promover para você passar a ouvir aquilo que Ele quer fazer em si,
a partir desse momento. Nós, como representantes de Cristo, nós precisamos de compreender também que somos Cristo aqui na Terra. O Verbo fez-se carne e o Verbo estava entre nós. Verbo é algo que indica ação, algo que indica algo possível de ver, de testemunhar. E o testemunho de Jesus foi tão forte que tem um livro totalmente exclusivo para falar dele. Então, quando nós pensamos em Cristo sendo o Verbo, alguém que faz, alguém que executa, quando nós passamos a bola para o nosso lado, nós vamos ter que nos confrontar e compreender: será que eu estou de facto a ser um representante, um embaixador? Será que na vida de alguém eu estou a ser verbo que faz acontecer, que está a representar o reino dos céus, que está a trazer à luz a evidência do reino, seja no conhecimento, na sabedoria, seja no milagre, no sobrenatural? Será que nós, como igreja e individualmente, estamos a refletir essa glória de Deus, que vai servir de testemunho para o mundo? Então nós vamos ser um verbo, nós vamos ser alguém que vai representar, que vai ser a ação de Deus ali naquele lugar. E muitas vezes não tem a ver com a pressa de nós falarmos de Jesus e do amor de Jesus. Tem a ver com uma compreensão de que nós somos e estamos a ser formados à imagem e semelhança de Jesus. E que isso, quando acontece, envolve também falar de Jesus, usar as nossas palavras, que vão ser como gotas em terra seca. O que acontece é que nós invertemos, às vezes preferimos usar demasiadas palavras e não compreendemos que há uma estrutura que está a ser ganha ao longo desse tempo. E aqui eu quero começar já a trazer novamente para a igreja a ideia de criança e adulto, de alguém que está a nascer agora e alguém que já é adulto, que já é maduro. Eu quero já trazer isso, porque no nosso crescimento, se nós repararmos na fase em que nós estamos a aprender, na fase em que nós estamos na infância, nós queremos ser muita coisa, nós queremos fazer muitas coisas, mas há aquela empolgação, só que não há consciência da realidade, não há consciência de ambiente, não há cosmovisão, não há uma visão de como as coisas funcionam. Então, quando estamos nesse estágio, nós vamos precisar de orientadores, nós vamos precisar de direção, vamos precisar de consultar aqueles que estão um pouco mais à frente que nós. O problema é quando nós não queremos consultar ao Senhor, não queremos consultar o conselho do Senhor, porque não queremos ver a nossa própria realidade. Não queremos assumir que dentro de mim, por exemplo, há incredulidade. Não quero assumir que eu estou errado, que eu não estou a proceder certo com a minha família, que eu não estou a proceder certo no trabalho, que eu ando a trabalhar com mão enganosa. E a gente vive uma hipocrisia, uma máscara diante de Deus, e às vezes andamos a tentar mascarar as coisas. Significa que nós ainda estamos a precisar de açoites, estamos a precisar de correção, estamos a precisar de ensino, estamos a precisar de meditar na palavra de Deus. Quanto mais eu dou combustível àquilo que é bom, mais aquilo que é bom vai reinar em mim. Tudo que é bom, tudo que é de paz, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Conselho apostólico de Paulo. Agora nós estamos expostos à porcaria, permita-me a expressão, que a sociedade transmite para nós.
não consumimos a palavra de Deus, não ouvimos a verdade, não somos flexíveis à voz do Espírito Santo, mas depois queremos pensar naquilo que é bom. Nós não vamos pensar, porque nós não estamos a ser obedientes. Nós não estamos a fazer como o salmista, buscar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor para não pecar contra. Ou seja, o princípio é buscar, meditar, que é o que faz a ovelha, rumina, processa, para não pecar. Ou seja, a proposta veio, mas eu já estou a meditar. O Espírito Santo já me está a orientar. E então, o que acontece? Eu vou sair, por exemplo, de uma possível situação que me podia enredar. Um contrato que eu podia assinar. Um relacionamento que eu podia entrar. Então, muito daquilo que nós fazemos, muito daquilo que nós estamos a colher é fruto da nossa imaturidade. Nós não queremos crescer. Queremos orar ao Deus do milagre, que pode todas as coisas, mas esquecemos que há leis que Ele estabeleceu e que Ele não as vai mudar. Simplesmente eu estou a orar por uma coisa que eu não sei que existe, porque eu ainda não li, eu ainda não experimentei, eu ainda não meditei. Então, quando eu começo a absorver, quando eu começo a compreender a estrutura do reino e começo a submeter-me a isso, então eu começo a executar aquilo que o meu rei está a dizer para eu executar como embaixador, que vem dos céus para a terra e vai ser executado aqui na terra. Deus pode todas as coisas, mas Ele usa pessoas, Ele usa embaixadoras. Em toda a palavra de Deus você vai ver Deus comunicar com homens. Quando foi a última vez que Deus comunicou consigo? Você ouviu Deus falar. E Deus não fala só de uma forma, Deus fala de várias. Quando foi a última vez que você teve um momento que você disse assim: uau, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. O Espírito Santo acabou de me revelar algo que ninguém sabe. O Espírito Santo acabou de sussurrar ao meu espírito coisas que eu nunca imaginei serem possíveis. Uma nova compreensão, uma nova dimensão da palavra de Deus. Mas isso só é possível quando nós decidimos submeter à autoridade do Rei. Há um pastor que já faleceu, que ele usa um conceito muito oportuno para nos explicar isso, porque ele nasceu numa colónia inglesa e ele usava esse exemplo para dar a compreensão do reino, que os céus estão a vir para a terra através dos homens que estão a colonizar a terra. Ou seja, nós somos ensinados por Jesus, temos a palavra do Senhor para nós percebermos como executar na colónia, que é a terra. Por isso é que nós somos desafiados a evangelizar e a pregar a palavra, porque nós estamos a executar, nós estamos a colonizar, nós estamos a trazer uma cultura externa para a terra. Exatamente à semelhança daquilo que faz um país colonizador. Nós somos um país colonizador. Ou seja, vamos para uma outra nação, levamos representantes da nossa nação para lá para trazer a cultura nossa lá, em lugar estrangeiro. Então, na imaturidade, nós temos medo. Na imaturidade, nós temos medo de assumir que precisamos de nos tornar como Jesus. E às vezes usamos o argumento da falsa humildade. Mas eu sou pecador. Parabéns, você vai continuar a ser pecador na maturidade também. Só que, às vezes, um pequeno pensamento permite que eu não avance para a maturidade, porque eu uso o argumento da falsa humildade a dizer: eu sou pecador, então vou ficar aqui no leitinho, não vou para a frente porque eu sou pecador.
Não, você vai continuar a ser. Você vai continuar a crescer e vai ter a tendência de pecar. Mas cabe a nós resistir a isso, seja numa fase mais pequena ou de maior maturidade. Nós todos vamos ter sempre essa tendência. Senão, a Bíblia não diria assim: quem está de pé, vigie para que não caia. Ou seja, a pessoa que está na fé, a pessoa que está a fluir no reino, a pessoa que está a fazer aquilo que é certo, cuidado para que não caia. Ou seja, existe essa possibilidade, tanto na imaturidade como na maturidade. Só que o objetivo é o quê? O aperfeiçoamento dos santos, que é a maturidade. Chegarmos à maturidade, precisarmos de quê? De alimento sólido. Na maturidade, assumimos a responsabilidade e dependemos do Espírito Santo. Eu quero deixar este conselho a todos nós aqui. Não dependa de vozes humanas, não dependa de teologias, dependa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação, é a garantia de que nós estamos a fazer a vontade de Deus. Seja através de bênçãos que Ele possa proporcionar na nossa vida, seja através de repreensão e correção. Dependa do Espírito Santo. Porque na maturidade nós vamos assumir a responsabilidade. Nós vamos assumir quem somos. E hoje muitos de nós podem tomar essa decisão de compreender que somos imaturos ainda. Estamos com medo de assumir responsabilidades que Deus quer dar a nós como igreja. Por causa de imaturidade, por causa de medo. Então hoje é um dia de nós partirmos para o desconhecido. Sairmos da zona de conforto, partimos para uma zona que nós não conhecemos. Mas essa zona, que é andar por cima das águas, vai fazer com que exija de mim depender da voz de Deus. E essa é a parte difícil, porém também o segredo para o nosso sucesso, para permanecermos na rocha, para permanecermos no caminho da santificação, do aperfeiçoamento dos santos. Então na imaturidade nós temos medo e fugimos, muitas vezes com uma falsa humildade. Porque eu não sou capaz, porque sou pecador, porque isto. Então a gente vai procrastinando, vamos adiando a decisão de partirmos para o alimento sólido. E alimento sólido nós ainda não provamos. É mais fácil pregar e dizer que Jesus salva e você vai ficar no leite a vida toda. E que você vai para o céu e acabou. Mas Deus quer tratar com o seu povo, Deus quer tratar com um povo aqui na cidade, mas também na nação. Não tem só a ver comigo, não tem só a ver com nós. Mas para a gente ter o alimento sólido, precisamos estar receptíveis ao alimento que o Espírito Santo vai dar, à compreensão que o Espírito vai dar daquilo que Ele escreveu. Não através do que alguém disse, não através de um pensamento filosófico que muitas vezes induz em erro, um pensamento teológico que induz em erro. O povo, quando estava com Jesus, Jesus estava ali à frente deles e eles demonstraram isso. Eles disseram: nós temos ouvido que o Cristo haveria de reinar para sempre. Jesus estava a dizer que ia ser crucificado, estava a dar a entender, e o povo não conseguiu compreender aquilo, porque eles estavam a ouvir. Quem é que ensinava? Os mestres da Torá, os mestres da Bíblia estavam a ensinar, porém o povo não conseguiu ver. O que é que faltou? O que é que estava a acontecer? Dureza de coração. Jesus, uma vez, ele é brutalmente duro com eles. Ele diz assim: vocês não entram, nem deixam entrar quem quer entrar no reino. Porque Jesus, ao passar pelo povo, ouvia o povo a dizer: temos ouvido dizer.
apesar do cumprimento da promessa estar aqui, nós não conseguimos enxergar, porque fomos mal ensinados. E quando nós partimos para o Novo Testamento, nós vamos ter essa graça do Espírito Santo estar dentro do nosso coração. E vemos através da vida dos apóstolos uma dependência do que Deus estava a dizer através do Espírito. Então vale muito mais depender do Espírito, daquilo que o Espírito faz no meio do povo, daquilo que o Espírito Santo fala consigo. E aquilo que o Espírito Santo fala consigo não é só para si, vai trazer bênção para outras pessoas também. Só que há também aqui um tempo e um modo para fazer as coisas. Os apóstolos, os 3 apóstolos, subiram a um alto monte com Jesus, viram a transfiguração, e Jesus na volta disse: olha, não contem a ninguém só depois da minha ressurreição. Ou seja, durante um período houve um guardar daquele segredo, daquilo que eles viram. Não era tempo ainda de falar daquilo. Então às vezes Deus vai confiar coisas a nós, e às vezes, irmãos, nas conversas que nós temos uns com os outros, nas fofocas que nós temos uns com os outros, Deus vai testar o nosso caráter para ver se nós conseguimos guardar uma conversa ou não. E depois há um princípio que a palavra ensina, que é: se nós não somos fiéis nas riquezas de procedência iníqua, se somos fiéis nas coisas que temos no mundo, quem vos dará o que é vosso? Ou seja, como é que vocês vão receber coisas espirituais se as coisas mais básicas vocês não conseguem obedecer, se as coisas mais básicas vocês não conseguem guardar? Um povo que fala mal uns dos outros, um povo que amaldiçoa o irmão, que não perdoa o irmão, anos a fio a falar de alguém que nunca teve a coragem de ir ter com essa pessoa para confrontar e dizer: irmão, eu estou a pensar isto assim há anos, mas nunca teve a ousadia de ir lá falar com o irmão e reconciliar. Reconciliação. Embaixadores reconciliam o povo, não destroem o povo. Um embaixador vai ser alguém que vai entrar numa fase de maturidade e de aprovação para Deus poder usar na terra. Não é de qualquer forma que Deus vai fazer. Guarde isto: Deus não vai fazer de qualquer forma. No entanto, como filhos, como pessoas que estamos a crescer, que estamos a ganhar forma, Deus vai nos dando experiências. Deus vai nos dando a oportunidade de pregar a palavra. Deus vai nos dando a oportunidade de nós sermos embaixadores em determinado lugar. Só que nós não devemos cair no erro de pensar que não estamos a ser construídos para uma maturidade. E eu vou lhe dar o exemplo máximo que nós temos, que é dos apóstolos. Os apóstolos que estiveram com Jesus durante 3 anos e meio, discipulado. Foram ensinados, foram enviados. Jesus enviou os apóstolos e disse para irem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse a eles para não levarem nada, que o trabalhador era digno do seu salário. E deu uma série de ordens. E disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demónios. E os sinais aconteciam, porque eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus. Porém, eles estavam numa fase de discipulado, de aprendizado, e estavam a aprender na hora também. Não só com as palavras que Jesus, com o ensinamento de Jesus, mas também com as obras que Jesus fazia, mas também lhes dava a responsabilidade de fazer, para eles aprenderem.
Mas nós vamos ver que, passado esse tempo, depois da morte e ressurreição de Jesus, há uma promessa que se cumpre, que é a descida do Espírito Santo. E Jesus diz: vocês vão receber poder, e nesse estado, depois disso, depois de vocês receberem os dons do Espírito Santo, o empoderamento do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Depois de discipulado, experiência, depois de serem repreendidos pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, mas havia algo especial que precisava de acontecer, que era o empoderamento do Espírito Santo. Então não se iluda, não queira queimar etapas. Talvez nós estejamos no primeiro estágio do discipulado ainda, e temos que reconhecer isso. Precisamos de compreender onde nós estamos, que solo estamos a pisar, e não querer saltar as etapas que Deus nos proporciona. O lugar onde você está, ouça com muita atenção isto, o lugar onde você está, a sua família, as pessoas com quem você trabalha, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, os seus sobrinhos, os seus pais, o lugar onde você está, é lá que Deus quer fazer a obra. Não se engane. Eu já estive enganado em relação a isso. Passei uma experiência dura para Deus corrigir a minha visão. Não é que Deus não vai fazer fora, não parta para o outro extremo, que é Deus, agora não vou fazer. Não é isso. É que a nossa mente está torcida. Nós muitas vezes vamos naquela expectativa. Deus disse, Jesus disse: pregai o Evangelho a toda a criatura, pregai o Evangelho às outras nações, ide por toda a terra. Mas esquecemos, por exemplo, que durante a fase do discipulado também houve um envio para as pessoas de dentro de portas. E das ovelhas perdidas da casa de Israel, casa, cidade, dentro de portas. Mas nós vamos para onde? Ide por todas as nações pregar o Evangelho. Não é que não se faz uma coisa, é que não podemos queimar a outra etapa. Porque é que às vezes dá mal? Porque é que às vezes corre mal? É porque nós queimamos etapas que Deus está a proporcionar para nós, e nós queremos o quê? Fazer coisas, porque achamos que ao fazer coisas vamos, por exemplo, ser aprovados, quando não é assim. Então eu tenho a certeza de uma coisa, que todos nós aqui já temos muito trabalho dentro de casa. Já temos muito trabalho no lugar onde nós passamos muitas horas, que é o nosso emprego. Às vezes a nossa mente é distorcida, e essa é não se engane que é uma arma do inimigo para distorcer o tempo e o modo, para nós não discernirmos o que é que está a acontecer, o que é que eu devo fazer. Construir a casa sobre a rocha. E a palavra diz que para construir a casa sobre a rocha teve que cavar bem fundo. Então, um homem prudente, que é o que ouve as palavras, ou seja, que vai ruminar na palavra, vai meditar nela, vai cavar fundo. Isso leva tempo, só para achar a rocha. Mas há os mais simples que fazem em cima da areia, ou seja, que querem queimar etapas. E depois a palavra diz uma coisa, que ambas as casas estavam expostas ao vendaval. Ambas as casas estavam expostas à mesma intensidade das confusões, da tempestade. Então, eu posso ter a minha casa sobre a areia e estar cheio de tempestade na minha casa. O facto de termos muitas tempestades e passarmos por muitos obstáculos não significa que a nossa casa está bem alicerçada. Significa até que posso ter queimado etapas e vou ter que voltar atrás
E é aí que entra o perdão, a reconciliação e a oportunidade de Deus fazer uma obra de reinício na minha vida. Quero ler uma palavra que está em Lucas, no capítulo 5. Jesus tem aqui o primeiro encontro com Pedro e os pescadores, e diz assim, 5 a partir do 1, Lucas capítulo 5 a partir do 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, que é Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Jesus está a dizer para ele se afastar para águas profundas. E Pedro disse: olha, acabei de vir de lá e não pesquei nada, mas na tua palavra, fé, na palavra que Deus está a liberar, na palavra que Deus está a dispensar sobre a nossa vida hoje, naquilo que Deus quer fazer na nossa vida, eu vou lançar a rede novamente. Se calhar aqui você já tentou tratar com a sua família, tratar com alguém no passado, reconciliar-se com um familiar, reconciliar-se com a esposa, com o marido, com os filhos, e não deu certo. Até ao dia em que chega o tempo de Deus dizer: lança a rede novamente, vai lá para trás novamente, para as águas profundas que tu tentaste fazer pela tua força, e lança novamente. Hoje está a sair daqui um desafio para alguns de nós, para lançar a rede novamente. Coisas que a gente estava a fazer na nossa força que não estavam a resultar. Mas pela fé, na palavra de Deus, nós vamos lá novamente, ao mesmo ambiente que acabamos de estar, e vamos trazer uma grande pesca. Mais à frente, no versículo 10, aliás, a partir do 9, diz assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus usou uma situação natural, fez um milagre com essa situação, usou o contexto de trabalho dele para lhe dizer a ele que a vida dele, a partir daquele momento, iria ser pescar homens. Uma coisa totalmente diferente. Homens não são peixes, homens não nadam dentro d'água, mas Deus vai usar uma coisa natural para explicar a Pedro e dizer: olha, viste aquilo que eu fiz no natural, eu vou-te fazer pescador de homens. Onde? No Espírito. Porque não é na aparência das coisas. A luta está dentro de nós. É no Espírito que acontece. E repare, ele diz que a partir deste momento aqui, que é o início do chamado para o discipulado, ele disse que a partir de agora seriam pescadores de homens. Mas nós, se avaliarmos, nós vamos ver que na realidade Pedro começou a pescar homens depois dos 3 anos e meio.
depois da fase de discipulado, depois de ser repreendido por Jesus, depois de passar por uma experiência amarga de negar Jesus, depois de ser levado ao arrependimento, depois de ser chamado, passado algum tempo, passado um período de tempo, uma estação, então cumpriu-se aquilo que Deus falou anteriormente. Chama-se isto uma profecia. Que Deus estava a dizer a Pedro assim: a partir de hoje vais ser pescador de homens. Imagine se ele começasse a ver ao longo desses 3 anos e meio que ele estava regularmente com Jesus: Jesus, eu não estou a pescar ninguém ainda não está a acontecer, porque havia um período ainda de ensino, de correção, que iria levar então à conversão de Pedro. A experiência, o estar perto de Jesus, e nós como igreja, nós como filhos de Deus, como futuros embaixadores, como embaixadores que já somos, nós vamos precisar de ter pessoas ao nosso lado que vão ser pessoas que vão nos discipular, que vão nos ensinar o caminho, que vão nos corrigir, que vão nos dar palavras proféticas também, de direção para a nossa vida. Só que nós precisamos de querer entrar nesses processos. Mas se nós gastamos tempo com coisas fúteis, não oramos, não passamos tempo com o Espírito Santo, não lemos a palavra, preferimos abdicar das coisas celestiais e ver, por exemplo, uma novela. Ai meu Deus, isto não era para se dizer. Você foi apanhado na curva. Obviamente nem todos, tá? Mas nós preferimos dispensar o nosso tempo com coisas fúteis. Absorvemos coisas que não estão a trazer sabedoria de Deus, e depois a nossa vida vai andar aos trambolhões, porque nós não entramos num nível de chamado como estes apóstolos foram chamados por Deus. Eles viram um sinal, eles tiveram uma experiência com Jesus, e muitos de nós aqui já tiveram experiência com Deus. O que é que falta para darmos uma resposta, de entrarmos nesse caminho de aprendizado, de experiência com Deus, que nos vai levar então a essa conversão, que é quando nós enxergamos que tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nos tem sido ensinados, exige de mim uma transformação de mente, exige de mim uma mudança de direção, em que eu pensava da forma que me era dada no mundo, mas agora eu passo a basear a minha vida em princípios que Deus estabeleceu para mim. E é aí que acontece a conversão. E nós passamos das coisas da carne que nós andávamos anteriormente, e passamos para a novidade de vida, para as coisas do Espírito, para as coisas novas. E isso vai gerar com que haja testemunho e representantes legítimos, ou seja, o discipulado, o tempo de discipulado e de conversão que nós temos, vai gerar testemunho e representantes legítimos do reino. Pessoas que vão se deixar amadurecer, pessoas que vão deixar o Espírito Santo falar, dar carne para experimentar, comida que eu ainda não comi, mas que vai ser proporcionada pelo Espírito. E então, se eu não estiver conectado com o Espírito, eu não tenho como absorver a palavra que Ele quer trazer. Então, irmãos, debaixo de uma palavra de Jesus, aquilo que eu fiz no passado que não deu certo, debaixo de uma palavra de Jesus, passa a funcionar. Antes eu fazia pela minha força, agora eu faço na força do Senhor. Não pela nossa força, mas pela fé. E depois, quando operamos pela fé, debaixo da palavra de Deus, acontece. Então nós vemos também o exemplo de Pedro durante o discipulado. Pedro é uma pessoa totalmente diferente daquela que depois da experiência da conversão e também do batismo com o Espírito Santo.
e daquele empoderamento que o Espírito Santo deu para serem testemunhas na terra. Então nós, irmãos, nós não vamos conseguir ser embaixadores de Cristo sem o conselho e o empoderamento do Espírito Santo. As ferramentas que o Espírito Santo dá não é para nós nos vangloriarmos, não é para nós utilizarmos mal. Nós podemos utilizar mal as ferramentas que nos são dadas, mas essas ferramentas são para manifestar o reino dos céus. Amém?